Opa, buenas. Vou fazer um videozinho aqui rápido, explicando algumas coisas aqui sobre o gráfico do DayZ, coisas que eu aprendi com o tempo, jogando aí mais ou menos 800 horas de jogo. Eu vejo que no YouTube, uma coisa que eu pesquisei muito no começo foi justamente isso, né, configuração gráfica para melhorar no PVP e tudo mais, conseguir enxergar os inimigos de mais longe e tudo mais, coisa que se tem bastante dificuldade no início do jogo. Então eu vou falar um pouco a minha visão, o que, que eu aprendi, o que, que eu faço aqui, beleza? E aí eu vou explicar o porquê também. Só passando aqui no começo para avisar, esse vídeo aqui eu vou gravar mais especificamente para quem joga em Full HD, tá? Justamente eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu vou mudar a configuração do meu PC, eu vou mudar para um monitor Quad HD. E aí mais para frente, dependendo como esse vídeo for, eu também posso fazer um vídeo explicando o que, que eu achei do Quad HD. Eu acho que no Full HD especificamente tem que mexer um pouco mais nas configurações para que fique visível o jogo, para que fique um jogo bonito. Enquanto que no Quad HD é um pouco mais simples, né? As configurações não precisam ser tão fortes para que o jogo fique nítido, fique bonito, fique fácil de enxergar as coisas. Beleza? Começando aqui, eu vou mostrar rapidinho as minhas configurações, a forma que eu utilizo aqui. Quem não quiser ver o vídeo inteiro, estiver só procurando algo rápido, pode copiar isso aqui, tá? É importante você ajustar conforme o seu PC. Pode ter gente aí que não vai conseguir rodar nessa qualidade gráfica numa questão de FPS bom, né? Não vai rodar num FPS muito baixo. Tem gente que vai conseguir rodar muito tranquilo, então pode dar uma aumentada também. Eu vou falar um pouco aqui baseado não no meu PC, mas no que eu acho importante priorizar, o que eu não acho importante, tá? Lembrando que eu jogo aqui um pouco mais focado em PVP, então isso aqui tem um balanceio, né? Entre ver os caras de longe, conseguir enxergar bem e também ter um jogo bonito, beleza? Então vamos lá. Aqui vocês podem ver que eu estou no mapa Alteria. Foi o mapa que eu utilizei para fazer essa configuração gráfica. Acho que é um mapa bem tranquilo, assim, que você consegue ter uma noção bem boa. Então recomendo para quem quiser usar também. Nesse momento do jogo, a neblina está bem densa, vocês podem olhar. Tá? Eu vou me movimentar para outras áreas que são mais fáceis de observar. Mas eu estou num servidor aqui normal, o jogo está rolando, tá? Não é um servidor próprio. Então vocês vão ouvir tiro aí, coisa arada, é porque o jogo tá rolando. Tá, vamos começar pelo básico então. Qualidade da água. Vocês podem ver aqui que não importa, né? A água é uma coisa que não importa, então sempre deixa no mais baixo, tá? Aqui a água é algo que realmente não tem importância nenhuma, tá? Ah, aqui, o brilho da imagem é conforme o seu PC, né? Fica difícil para mim dizer o que é bom, o que não é bom para ti. Vai ter que ir baseado no teu monitor. Aí, uma questão que é bem importante é aqui no jogo o campo de visão. O que normalmente o pessoal indica deixar o campo de visão no máximo, tá? Só que aí tem uma questão. O campo de visão no máximo ele traz um pouco a tua imagem para trás. Então, para ti ver ah, os players de mais longe, por exemplo, lá no meio daquelas árvores, lá no final, vai ficar um pouco mais difícil. Então, talvez tu tenha que ajustar o teu campo de visão para ficar um pouco mais interessante. Aqui, ó, tá vendo que fica um pouco mais aproximado? Pra mim é muito mais fácil enxergar um player que tá lá dentro daquele mato dessa forma do que se eu deixar extremamente o campo de visão no máximo aqui, né? Extremamente o alcance muito grande, tá? Mas é um pouco opcional, mas talvez você deixar um pouco mais pra frente tenha uma diferença grande. Vocês estão conseguindo ver? A diferença lá no mato, se eu puxar para trás, ó, até a questão da renderização das árvores fica diferente. É claro que deixar dessa forma fica inviável jogar. Para você entrar numa casa, se movimentar em um lugar fechado, vai ficar muito ruim. Então é interessante você colocar um balanceio aqui que fique ok para ti, tá? Vamos lá. Outra opção aqui. A questão da visibilidade do terreno e visibilidade de objetos. Para quem está começando no jogo, eu acho que é importante priorizar essas duas coisas, né? Normalmente vocês vão ver players um pouco mais experientes aí, eles jogam com isso no baixo. Por quê? Porque eles sabem onde eles estão. Eles conseguem reconhecer, por exemplo, essa praia só olhando o mato aqui, ó. Olhando para esse mato, eles sabem onde eles estão. Olhando para aquela casa, eles já sabem onde eles estão. E para quem está começando no jogo, é difícil se localizar dessa forma, né? Você não conhece os lugares. Então, o que eu utilizei
foi? A visibilidade do terreno e visibilidade do objeto muito longe. Vocês estão conseguindo ver em cima daquela montanha aquele farol, o vulgo pintão, que a gente fala, né? Eu sei que embaixo daquele farol tem a cidade alagada, que é um local muito importante de loot e outras coisas assim. É um lugar que tem bica d'água, porque eu já vi lá a bica d'água. É um lugar que tem os helicrashes, que tem loot militar bom. Então eu consigo me localizar dessa forma. Se eu quiser ir lá, é só eu olhar onde está o farol e seguir reto nele, certo? Então eu acho que é muito importante para quem está começando a colocar essas duas configurações, visibilidade de terreno e visibilidade de objeto no alto, para conseguir se localizar, saber onde você está. Às vezes você vai jogar com um amigo, ele vai te dar uma cal, algo assim, você consegue só pelo terreno saber onde você está, né? Por exemplo, aqui quando você nasce, é difícil você dizer onde você está exatamente no mapa, né? Aqui, especificamente, esse mapa aqui, ele não tem as plaquinhas de localidade, é difícil você saber. Então é algo que vai te ajudar bastante isso aqui, beleza? Então vamos lá, só mostrando para vocês rapidinho aqui o que seria a visibilidade do terreno no baixo ou no médio. Ó, eu já não consigo ver mais o farol. Se eu colocar no baixo, eu não consigo ver nem a montanha. E se eu colocar no baixíssimo, eu não vejo nada. Então se eu olhar para cá, eu já não sei onde eu tô. Eu sei por causa do prédio aqui, tudo bem. Mas se eu tiver um pouco mais para trás, eu não vou ver nem o prédio. Eu não vou saber onde eu tô, né? E no muito alto e no extremo, eu já acho que não vale tanto a pena assim, porque os mapas, esses menores assim, vai carregar muito longe. Por exemplo, se você tiver um Chernaros, você vai dar de frente com uma montanha antes de carregar a próxima montanha. Então eu acho que alto é ok. Visibilidade de objeto, mesma coisa. É a mesma coisa que a visibilidade de terreno. Se eu mudar aqui no baixo, o que vai ser diferente é que eu não vou ver os objetos. São eles o farol, as árvores e outras coisas. Então, às vezes, só por uma montanha você não vai conseguir se localizar. Aqui tem uma montanha, mas eu não sei o que tem em cima dela, não sei onde é. O mapa aqui da Alteria tem várias montanhas. Então é uma coisa que puxa, uma coisa puxa a outra, né? Outro ponto importante, gurizada, detalhes e objetos. O que isso muda? Basicamente, ele vai mudar a questão da renderização dos objetos em si. São eles casas, as torres, o próprio farol lá em cima. Estão vendo que o farol está bem definido e tudo mais. Aquela casa ali na frente, do jeito que eu tô aqui, eu não enxergo nada. Se tiver alguém na janela, eu não vejo. Se eu der um zoomzinho aqui, beleza. Show de bola, eu vou ver. Né? Isso é um pouco bugado também em questão de casa mod, casa oficial. Alguns servidores bugam, alguns servidores forçam isso. Mas, ó, desse jeito aqui, eu tô mais ou menos a uns 200 metros daquela casa. Se passar alguém em qualquer uma daquelas janelas, eu vou enxergar que tem algum cara lá dentro, certo? Se eu deixar a visibilidade ao detalhe de objeto no baixo, por exemplo, eu vou aplicar aqui, nem dando zoom eu não enxergo nada dentro daquela casa. Então se tiver um cara lá, por exemplo, eu tô passando aqui, eu dou uma olhadinha aqui pro lado, eu não sei se tem um cara lá, eu não vou conseguir enxergar. Então esse é um dos detalhes que eu acho extremamente importante você valorizar, né? Ó, lá dentro da janela, nas outras construções também dá pra ver isso. Vamos ver o farol. O farol não mudou tanto porque não tem muito detalhe aqui, nem tá carregando os detalhes dele. Mas ó, a questão das janelas lá do prédio, dos outros locais ali, do próprio castelo também fica ruim de enxergar. Até no meio das árvores fica ruim de enxergar. Então acho que esse é um dos pontos que é interessante você dar uma priorizada. É claro que isso aqui vai puxar muita coisa, né? Por exemplo, ali vocês estão vendo aqui na direita, essa árvore aqui, ó. Deixa eu mudar a opção para vocês terem uma noção. Se eu colocar no extremo, muda completamente a árvore. Ela fica um pouco mais fechada. Mas não fica essa textura lavada. Então se tiver um cara ali atrás, tendo o detalhe de objeto no extremo, talvez eu veja as pernas dele aqui. Enquanto se estivesse no muito baixo, talvez eu não fosse ver porque está muito lavada a textura. Então eu acho interessante, muito interessante essa questão. Quanto a peso, elas têm mais ou menos o mesmo peso aqui. Nenhuma configuração dessas que você mudar vai ter
um impacto assim extremamente grande. Claro, vai ter um impacto, depende muito do seu PC, mas depois eu vou mostrar pra vocês o que eu acho que tem mais impacto é o anti-aliasing. Aqui sim você vai ver uma redução aí de 40, 50, 60, 70 FPS às vezes, né? Mas essas aqui dá pra você dar uma boa analisada. Detalhe de textura, eu deixo no alto porque eu acho que fica... eu acho que assim, se deixar no baixo, ele fica muito preto as coisas, sabe? Ó, parece que fica um contorno preto entre as coisas. Então ali nos matos, ó, vocês estão vendo que fica uma imagem assim, meio mais grotesca, mais feia, assim. Fica esse contorno preto, meio lavado. Eu prefiro deixar aqui no alto. E eu acho que dessa forma fica melhor a questão de árvore. Aqui não dá pra ver tanto, mas nos Chernaros, principalmente, os troncos das árvores ficam com um contorno preto, assim, que é muito difícil de você se localizar, de você enxergar as coisas se tem alguém atrás de uma árvore, nesse sentido. Eu não vou falar tanto numa questão de FPS aqui especificamente, porque eu acho que isso é um pouco individual, vai da configuração de cada um, né, o quanto que o teu computador aguenta rodar, onde que ele vai começar a penar. Às vezes você tem um processador melhor, às vezes você tem uma placa de vídeo melhor. Enfim, então eu não vou falar tanto de FPS, né? Você vai ter que aí limitar baseado no teu equipamento. Mas eu acho, uma opinião minha, talvez vocês compartilhem dessa opinião, talvez não. O DayZ não é um jogo que você precisa de tanto FPS assim. Eu acho que você priorizar aí o gráfico, a visibilidade, vale muito mais a pena do que você ter um FPS muito alto, né? Por exemplo, igual um CS, onde ali 40, 50 frames vai importar muita coisa, né? Então eu acho que talvez dê pra você compensar um pouco mais isso, talvez não, vai de cada um, mas essa é a minha opinião, né? Na minha opinião, vale muito mais a pena você ter uma qualidade melhor, ter um jogo mais visível, mais nítido, do que de fato você ter uma quantidade de FPS absurda. Rapaziada, cheguei aqui no local que eu queria mostrar pra vocês. Esse foi o local onde eu fiz a minha configuração. Ó, já tem cara andando lá, talvez eu morra, tá? Mas enfim, vou mostrar rapidinho aqui. Vocês estão dando uma olhada dentro daquele bunker que está ali no meio da minha tela. A questão principal, eu acho, aqui do DayZ é o anti-aliasing. Eu acho que o anti-aliasing é o fator determinante para você enxergar ou não enxergar alguma coisa aqui no DayZ. Tá. Eu gosto de usar o anti-aliasing no médio alto, justamente por isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui no baixo, só para vocês darem uma olhada. No baixo e aqui também no baixo. Vocês estão vendo que dentro do bunker, especificamente na entrada dele, se eu tiver com essa configuração eu não consigo enxergar nada. Se um cara estreifar lá dentro do bunker, eu não vou conseguir enxergar, a não ser que eu esteja dando zoom, né? Aí nesse caso, beleza. De fato eu vou conseguir enxergar. Mas lá dentro, se um cara botar a cara e estreifar lá, eu não vou enxergar, de jeito nenhum. Se um cara estreifar dentro de uma barraca dessas aqui, que estão aqui embaixo, eu também não vou enxergar. Porque o anti-aliasing ele serve para deixar as texturas mais definidas, né? Para não ficar o serrilhado na borda das coisas, né? Se um cara botar a cabeça lá atrás do bunker, daqui eu não enxergo, porque o serrilhado tá muito alto. Talvez aqui, até com zoom eu não vou enxergar, né? Se tiver um cara atrás daquele murinho ali na última barraca, não vou enxergar. E agora, se eu colocar uma configuração gráfica com um anti-aliasing mais alto, aqui eu vou colocar no alto e aqui no médio, no alto, perdão. Se um cara estreifar lá dentro do bunker, provavelmente eu vou enxergar, tá? Eu vou ver a mudança de pixel, a mudança de cor, tudo mais.
Se tiver um cara atrás do bunker, o anti-serrilhado tá muito melhor. Eu não sei se isso vai estar mostrando no vídeo, tá? Se não tiver, eu vou tentar tirar uma foto aqui com o meu celular da minha tela para mostrar melhor para vocês. Mas testem essa configuração, principalmente o anti-aliasing. Eu acho que é o ponto assim, mais extremo. Mas tem que levar... tem que ter um pouco de cuidado na questão do anti-aliasing porque ele é muito pesado, tá? É o que vai dar mais diferença gráfica, diferença de peso do jogo e tudo mais. Enfim, o anti-aliasing por hardware, se eu deixar ele desativado, fica bem nítido, tá? Tanto lá dentro do bunker, vocês estão vendo que eu consigo enxergar bem lá dentro, mas ele fica... Vocês estão vendo que ele fica com umas bordas pretas? Eu particularmente não gosto, me incomoda muito visualmente. Conforme eu vou mexendo a câmera, enquanto ela está em movimento, cria um desfoque muito feio. E quando ela está parada, fica esses pontos pretos. Tem um zumbi ali no meio das barracas. Parado aqui, eu não sei que existe um zumbi ali. Eu não consigo ver ele, tá? Não consigo ver a diferença de cor aqui no meu monitor. Talvez no vídeo nem dê para enxergar ele. Mas enfim. E aí deixando ele no médio ou no alto, aquele zumbi lá embaixo fica bem mais visível para mim. Eu consigo enxergar ele muito melhor. Lá dentro do bunker fica muito mais visível para mim. Né? Não, ele, apesar de ficar um pouco desfocado, para mim fica um pouco mais natural. Então, vai, claro, do teu gosto. Talvez no começo seja um pouco difícil de você se acostumar aqui com a questão do anti-aliasing. Se você joga num gráfico muito baixo, talvez seja difícil de se acostumar. Mas enfim, vai muito do que você acha. Para mim, essas configurações aqui são ideais. Consigo ver o pessoal de longe. Acho que foi a que eu melhor me adaptei. Mas vai de cada um, né? Se esse vídeo aqui te ajudou, comenta aí, compartilha, deixa um like aí, se inscreve no canal. Também a gente tá fazendo gameplay, tô fazendo com alguns amigos. Esse vídeo aqui é mais para chamar atenção. Então se você quiser dar uma olhada aí, a gente vai começar a postar vídeo meio direto. Mas basicamente é isso. Beleza?